Olha só, aí Deus diz o seguinte: qual é a vontade de Deus para nós? Que nós tenhamos o coração grato, porque mesmo que a situação por fora não mude, pelo menos o meu coração em relação à situação vai mudar. Eu sou grato pelo que eu tenho, eu sou grato por tudo que eu alcancei. Irmãos, é por isso que o salmista Davi diz o seguinte: prepara uma mesa perante os meus inimigos. Prepara uma mesa para mim onde? Na presença dos meus inimigos. Sabe por quê? Porque quando a gente agradece a Deus, até o nosso coração é transformado, até a questão do perdão muda. Queridos, abra lá a tua Bíblia, no livro, na carta de 1 Tessalonicenses, quase um trava-língua, né? 1 Tessalonicenses, capítulo, quero ver quem soletra, Tessalonicenses. Capítulo 5. Capítulo 5. Enquanto você abre aí, eu estava dizendo sobre essa caminhada, né? Essa caminhada de fé que a gente precisa ter em relação a esse aprendizado, né? Irmãos, nós precisamos extremamente aprender, e não só aprender, mas conduzir a nossa vida nessa direção, né? Precisamos aí se apoiar nessa fé, nessa doutrina cristã, e Deus colocou em nosso coração, né? Colocou no coração do homem essa chave de mudança. Só você pode mudar a tua vida, só você pode mudar. É que nem um televisor, né? Se você não ir lá e ligar ele ou desligar, ele vai ficar ligado ou vai ficar desligado lá direto. Então só você pode mudar, só você pode virar a chavinha aí da tua vida e mudar a maneira como você pensa, o teu comportamento. Então, primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 5, o versículo de número 18, é bem conhecido. Na verdade, irmãos, essas recomendações de Paulo a essa igreja é fantástico, porque quando você pega todo aquele contexto, são várias recomendações, até passo como lição de casa para você ler essas recomendações sobre se alegrar, sobre orar sem cessar. É fantástico mesmo. Mas eu quero aqui ficar nesse versículo, porque hoje nós vamos dar continuidade naquilo que nós começamos a semana passada. Que hoje eu quero falar sobre o poder da gratidão. Então, acho que o versículo mais chave para a gente falar sobre isso é esse versículo de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, que diz: em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Jesus Cristo. Vou ler de novo, tão curto, vale a pena a gente registrar no nosso coração. Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Olha só, sabe que quando eu era criança, e hoje eu lembrei disso, lembrei muito, quando eu era criança, minha mãe tinha um quadro na cozinha, e era um quadro médio, né? E aquele quadro, ele ficava bem debaixo da nossa mesa, onde a gente almoçava, onde a gente jantava. E era um quadro eu lembro muito bem, era um quadro de um senhor já de idade, como se fosse um dos apóstolos, como se fosse o próprio Paulo. Eu olhava e imaginava, esse cara viveu naquele tempo, naquele período, com roupas bem simples, numa mesa, sentado numa mesa, e na mesa ele tinha um pão, e ele estava com as mãos juntas, embaixo esse versículo, né? Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. E sabe que o meu pai, ele não era cristão. Então eu não sei se ele fazia por sátira ou não, mas minha mãe dizia para ele: Egídio, acabou o ovo, né? Porque o dia que tinha ovo era festa em casa. Mas Egídio, acabou o ovo. E meu pai dizia: graças a Deus. Aí daqui a pouco: Egídio, acabou o óleo. Meu pai dizia: graças a Deus. Aí minha mãe disse: tá, mas por que toda hora você, graças a Deus, graças a Deus? Ele falou: tá ali no versículo, né? Em tudo deem graças, porque esta
é a vontade de Deus, esta é a vontade do Pai. E sabe que isso foi construído dentro do meu coração durante muito tempo, de que a vontade de Deus é para a gente estar agradecido em qualquer situação, no sentido de que naquela situação que a gente está passando, a vontade de Deus é que eu passe por aquele momento, é que eu passe por aquele período de dificuldade, de tribulação, de falta, sabe? Então eu tinha na minha cabeça, em tudo dar graças a Deus, porque a vontade, a circunstância que eu estou passando é da vontade de Deus. Eu sempre tive isso na minha cabeça, né? E depois, quando eu fiquei mais velho e começando a estudar, e lendo, e relendo, e vendo, que a grande verdade aqui, que Deus está falando, que a palavra está falando, Paulo está orientando os irmãos e orientando a nós aqui, é que nós devemos ser gratos, não é pela situação em si, mas é que nós devemos ser, sim, ter a vontade de Deus, não é a situação que nós estamos passando, mas a vontade de Deus é que eu e você exerçamos essa gratidão. A vontade de Deus é essa. A vontade de Deus é que eu e você tenhamos gratidão dentro do nosso coração. E aí eu me pergunto muito, né, para quê? Porque toda vez que a gente vai ler, toda vez que a gente vai meditar, preparar uma mensagem, a gente precisa fazer algumas perguntas no texto. Por que Deus, Ele quer que a gente tenha esse coração grato em qualquer situação, em qualquer circunstância? Por que Deus, então, Ele quer promover, Ele poderia até mudar a história da minha vida? Aí sim eu estaria agradecido pelo que eu tenho. Pensou que legal? Olhar lá a conta bancária bem bacana, bem gorda. Já pensou que legal? Tudo dando certo na minha vida. Já pensou que bacana? Sabe, minha saúde 10 nada, 1000. E aí tudo, aí era mais fácil. Mas a vida não é assim. A vida ela não é totalmente isenta de problemas. A vida a gente vai ter circunstâncias que vai nos trazer dores, que vai nos trazer tristezas, que vai mexer com a nossa emoção. E aí Deus, olha que lindo, olha como Deus faz, porque Provérbios vai dizer que Deus faz tudo com um propósito. Deus faz tudo com um propósito. Então, deixa eu dizer uma verdade aqui para você. Quando Deus, Ele fala a respeito da santidade, quando Deus está falando a respeito da santidade, sabe o que Ele está fazendo? Ele está colocando, por exemplo, limites. Não ultrapasse, porque se você ultrapassar, não é por maldade, não é para te castigar, mas é que se você ultrapassar, você vai quebrar leis e vai se machucar. Então, toda vez que a gente quebra uma lei da física, a gente se arrebenta, a gente se quebra. E Deus, então, cria essa metodologia da gratidão para quê? Para mudar o nosso coração, para mudar a maneira como eu estou agindo diante da situação. E é interessante isso que eu estou falando para você, porque hoje eu fiz uma pesquisa bem rápida a respeito da gratidão. E há um estudo, olha só que interessante, existem vários estudos a respeito da gratidão. Mas em 2016, um dos estudos mais recentes, publicada pela Universidade de Indiana, nos Estados Unidos, olha o que eles fizeram. Eles pegaram 43 indivíduos. 43 indivíduos, 23 deles deixaram eles sem recomendação, apenas observando para montar a pesquisa, mas 22 deles, eles pegaram e fizeram o seguinte: 22 daqueles indivíduos que tinha entre eles umas características muito parecidas, né? Além do que eram homens e mulheres que estavam ali envolvidos, mas todos, né, o que eles tinham em comum é que todos estavam tratando de distúrbios relacionados às emoções, como ansiedade, depressão,
Então eles estavam em tratamento, todos os 43. Mas 22 deles, o que eles fizeram com aqueles 22? Eles pediam para que eles pegassem, falar nisso, até esqueci aquela nossa cápsula da bênção lá em casa. Devia ter trazido, não tem nenhuma aqui não, né? Nós fizemos na virada do ano, inclusive, uma cápsula da bênção para promover isso no coração dos irmãos. Por quê? Voltando aqui para a pesquisa, o que eles fizeram nessa pesquisa? 22 dos indivíduos ali, eles começaram a insistir que todos os dias, eles escrevessem gratidão, que eles anotassem coisas que aconteceram, serem gratos. Grato pela família, grato pelo que tinham comido, grato pelo banho, né? Grato pelo frio. Porque há uma verdade, hoje eu estava pensando comigo, eu disse, graças a Deus pelo frio. Semana passada nós falamos sobre murmuração, e eu confesso para você que veio aqui para falar para me murmurar com esse frio, e aí eu disse o seguinte, eu disse, Deus, graças a Deus, graças a Ti, que o Senhor nos dá o frio, para a gente saber da importância do calor. Olha só, e quando está o extremo, né, o calor também, nós começamos a valorizar o refrigério, o refrescor, uma brisa suave. Da mesma forma, quando a coisa está muito fria, a gente começa a valorizar coisas simples da vida. Você quer ver uma coisa muito simples da vida? Uma sopa. Não é? Uma sopa. Você comeu uma sopa. Ontem eu estava com o irmão comendo uma sopa, e o irmão disse, olha como esquenta. Realmente, te esquenta. Né? Você começa a valorizar uma meia, você começa a valorizar uma touca. A gente valoriza, isso aqui é demais. A gente está valorizando até a máscara que a gente está usando agora. Porque esquenta o nariz, né? Então a gente fica bem, esquenta o rosto. Até a máscara agora está valendo a pena usar esse treco aí. Porque pelo menos esquenta o rosto. Mas olha só, aí o que eles fizeram? Eles pegaram 22 desses indivíduos e deram para eles escreverem a respeito sobre gratidão, para que eles estimulassem aquelas pessoas a escrever, serem gratos. Então todo dia eles iam lá e escreviam, grato por aquilo outro e tal. E olha só, ao final desse teste, ao final dessa pesquisa, olha o que aconteceu. Ao final, verificou-se que aqueles que fizeram essa prática ativaram uma área do cérebro responsável por tal sentimento e conseguiram tratar seus distúrbios com mais facilidade. Acionou uma área do cérebro, olha que louco, acionou aquela área para que com maior facilidade eles conseguissem lidar com questões emocionais, com mais facilidade. Então percebe, quando Deus faz as coisas, Ele faz tudo com um propósito. Um outro especialista no assunto, o psicólogo americano Robert A. Emmons, também atestou que por meio de sua pesquisa, com a gratidão, olha que interessante, com a gratidão, como a gratidão reduz as emoções tóxicas das pessoas e gera um aumento de felicidade. Então, quando você agradece, o ambiente dentro do teu coração muda, as tuas emoções mudam. Sabe, escute, muitas vezes, eu tenho falado isso, o lado de fora não vai mudar. Muitas vezes o pneu vai continuar furado. Mas imagine você, se do lado de fora não mudar, e eu também não mudar, o que vai acontecer? Eu não vou ter força para trocar pneu de carro. Dá para entender isso? Esse é o problema. As pessoas focam no problema, olham para o problema, estão olhando para o problema, e o problema vai crescendo, mas não buscam a solução. Lembra de Davi? Davi olhou, todo mundo assustado com o problema. Qual era o problema? O gigante. Esse era o problema. Davi disse, o que está acontecendo aí? Está pegando o quê? Tem um gigante afrontando e tal, o quê? Não, peraí, ele não está afrontando nós, ele está afrontando o Deus vivo.
Esse cara, ele não tá arrumando briga ele está arrumando briga com Deus vivo. Sabe, a gente precisa focar, não é no problema, é na solução do problema. E como é que eu vou focar na solução do problema? Mudando o ambiente do meu coração. É aqui dentro que precisa mudar. É aqui dentro que precisa mudar. E aí são atitudes que nós vamos tomando que vai construindo isso. E segundo esse estudo desse doutor, né, tudo acontece porque ao sermos gratos, liberamos no organismo um neurotransmissor conhecido como dopamina, que gera dentro da gente uma onda interna de bem-estar e prazer. Olha só, aí Deus diz o seguinte: qual é a vontade de Deus para nós? Que nós tenhamos o coração grato. Porque mesmo que a situação por fora não mude, pelo menos o meu coração em relação à situação vai mudar. Eu sou grato pelo que eu tenho, eu sou grato por tudo que eu alcancei. Irmãos, pare para pensar uma coisa. Para você ter chegado até aqui, seus antepassados passaram por guerras, por fome. Você não tem ideia do que os seus pais... Às vezes até os seus pais você tem ideia. Mas quando a gente começa a falar em avós, em tataravós, em trisavós, e aí vai, lá longe, os bisavós... O que eles passaram, o que eles venceram para a gente chegar até aqui. Sabe, é isso que eu admiro nas religiões orientais, é que pelo menos isso eles valorizam, essa questão da gratidão, e eles não fazem isso, sabe, simplesmente por fé. Eles fazem isso porque entendem que isso muda o ambiente do coração. E o crente continua sem enxergar o que Deus está fazendo. O crente continua vivendo de uma maneira tão relapsa com a vida, porque os problemas vão acontecendo, e você não agradece. Escute o que eu vou te dizer. Eu tenho passado por diversos aconselhamentos com casais. Você sabe qual é o maior problema que a gente encontra com os casais? Quando a gente vai conversar, é o seguinte, a gente ouve sempre o seguinte: mas fulano não consegue ver tudo que eu faço, mas ciclano não consegue observar, olha pastor, mas ela não vê o que eu faço, ele não vê o que eu faço, não vê o duro que eu dou durante a semana, mas não vê o que eu faço quando chego em casa e está tudo arrumado, sabe por quê? Porque as pessoas não estão vendo o coração agradecido. Percebe que até o ambiente dentro da tua casa vai mudar. Não tem coisa melhor do que a gente estar no meio de pessoas agradecidas. Muda. Vou falar uma verdade para você. Eu, como pastor, eu vivencio isso. A gente abre uma roda e vamos orar. Vamos começar a orar. E aí na roda nós começamos. O primeiro começa. Se o primeiro começar, perceba. Se o primeiro começar, Senhor, eu te dou graças pelo que o Senhor fez aqui e tal. Daqui a pouco o outro vai estar agradecendo, o outro vai agradecer, porque vai contagiando. Eu desliguei aqui, apertei o botão. Mas contagia. É por isso que a Bíblia vai dizer o seguinte: olha, deem graças em tudo, em qualquer circunstância. Acho que a NVI, eu estava lendo hoje, ela diz o seguinte: em qualquer circunstância, deem graças. Sabe, aí me parece até uma utopia. Como é que a gente pode dar graças? Em todas, porque em qualquer circunstância, e na minha tradução, em tudo, nós temos que dar graças. Como é que eu posso? Já mostrei para você por que Deus nos dá esse aconselho. Por que Deus nos leva a estar com o coração agradecido? Porque muda a maneira como nós pensamos, o nosso comportamento. Nós vamos viver mais alegre, nós vamos viver mais soltos, nós vamos viver mais felizes. Então muda o meu comportamento em relação à vida, vai mudar. Eu vou ter inclusive forças para lidar com isso. Mas está ok. A minha vida vai mudar,
A maneira como eu estou agindo vai mudar. Mas a Bíblia está dizendo o seguinte, está em qualquer situação, em qualquer circunstância. Como eu posso? De que maneira eu posso ser grato em qualquer situação? Olhe sempre pelo lado bom da história. Olhe sempre pelo lado bom da vida. Tem um escritor, ele diz o seguinte, né? A graça, eu achei isso fantástico. A graça de Deus está em enxergar a beleza nas dificuldades. A graça de Deus está em enxergar. Anote isso, olha que profundo. A graça de Deus está em encontrar beleza nas dificuldades. Será que a gente pode encontrar beleza nas dificuldades? Lógico que podemos. E o crente, ele precisava ser expert nisso. Porque o crente tem um maior motivo no mundo para ser grato, que é Jesus. Jesus que venceu a morte. E ele não venceu a morte simplesmente, eu vou lá, eu vou vencer a morte, ponto final. Não, ele venceu a morte com um objetivo. Ele venceu a morte por mim e por você, para nos resgatar, para nos dar vida e vida abundante. Outrora, sabe onde era para você estar? Outrora era para você estar lá dentro de casa. Outrora era para estar dentro de um bar, se embriagando, enfiado dentro de um quarto, em depressão, sem conseguir sair de casa. E se você chegou a esse ambiente é porque Deus lhe deu graça. Outrora era para você estar desanimado, sem olhar para o futuro, olhando para a vida sem esperança. Mas o crente, em qualquer circunstância, ele tem esperança, sabe por quê? Porque ele olha para a cruz e a cruz está vazia. Ele olha para o túmulo e o túmulo está escrito: ele não está mais aqui, porque ele ressuscitou. Jesus ressuscitou. Nós temos, irmãos, 1000 motivos para agradecer. O cristão ele tem dezenas de motivos. Olha para o amor de Deus. Olha para o Pai, nos amando, enviou o que ele tinha de mais precioso, o seu único filho. E essa expressão de seu único filho, só quem tem filho sabe o que eu estou dizendo aqui. Porque entregar um filho para morrer pelo cara mais pilantra do mundo, tem que amar. Porque Deus, o Pai, entregou o seu filho para morrer pelo traficante, pelo assassino, pelo estrupador. O Pai fez isso. O Filho, por sua vez, veio de maneira voluntária, ele não foi obrigado. Ele não foi obrigado, ele foi entregue numa cruz de madeiro. E a Bíblia diz que nessa cruz, ele foi como um cordeiro em silêncio, indo para o matadouro. E ele olha para aquela multidão, que alvoroçada gritava: crucificam, que humilhava ele ali. Ele olha para aquela multidão, ele diz: Pai, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. E aí a Bíblia o texto, é o versículo mais lindo que eu vejo quando a Bíblia fala a respeito de Jesus, que diz que, e ele os amando, falando dos seus discípulos e falando de nós, e ele amando os seus, os amou até o fim. Olha que lindo! Olha que lindo! E aí ele deixa uma promessa, e a promessa é que ele enviaria o Espírito Santo para nos consolar, para nos acompanhar, para ser combustível dentro do nosso coração, nos momentos mais difíceis. Você tem dezenas de motivos para agradecer a Deus. Dezenas, só te dei 3 aqui. Mas se a gente olhar, irmãos, estamos aqui, juntos, congregados, lógico, com frio, mas que bom pelo frio, né? E nem tanto frio assim. Provocar os irmãos que estão em casa, né? Aqui tem ar-condicionado, gente. Não sei como é que está aí na sua, mas aqui tem ar-condicionado. Olha aí. Sabe, a gente tem um espaço desse, está aqui junto, reunido, tem uma igreja, uma família, irmãos, que na hora que a gente precisa, a gente corre para um e liga para o outro e diz: olha, me ajuda em oração, eu preciso de você.
A gente tem N motivos. Domingo retrasado nós cantamos uma música, Jeová, né? Que diz, eu sou grato por tudo que tenho. Tenho amigo, tenho família, tenho irmãos. Será que essa música é realmente verdade nos nossos lábios? Sabe por quê? Porque a gente muitas vezes faz igual papagaio. Porque papagaio fala sem pensar no que está falando. E as músicas muitas vezes nos levam a fazer dessa mesma maneira. A gente canta e fala sem pensar. Mas que bom que de alguma maneira você está abrindo a tua boca para louvar a Deus. Glória a Deus por isso. Glória a Deus, graças a Deus. Hoje eu conversava com o Ezequiel, estava falando sobre a qualidade das músicas ultimamente. Porque a gente precisa manter qualidade musical, não digo musical em termo de melodia, de ritmo, não. Eu falo da letra, do contexto, sabe por quê? Porque o que eu estou pregando aqui, talvez você vai lembrar amanhã, depois da manhã, 3 dias, uma semana, e vai esquecer. Mas música, você ouve aqui, e vai para casa, e daqui a pouco você está cantando. Eu sou grato por tudo que tenho. E aí você vai cantando, você vai cantando. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Por isso que eu sempre tenho falado para o pessoal aqui, vamos selecionar isso direito. Vamos olhar direito, vamos ver direitinho. Porque é importante. Sim, as letras musicais. Mas, queridos, para a gente pensar agora aqui num momento tão... Meu Deus, esse relógio não para, mas vamos lá. Sabe que eu disse para vocês sobre a questão do agradecer o que faz no nosso... na maneira, no nosso comportamento, no nosso pensar, nas nossas emoções. Mas o que é que agora... Porque é o seguinte, nós vivemos também de maneira espiritual. Esse ambiente é um ambiente espiritual. Deus, Ele não só nos ensina a viver de maneira física, emocional, mas também nos ensina a nos conduzir, nos comportar de maneira espiritual. E o que é que a gratidão faz no mundo espiritual, meus irmãos? O que é que a gratidão faz? Escute, a gratidão, quando eu agradeço a Deus, estou gerando uma atmosfera de milagre na minha vida. Toda vez que eu agradeço a Deus, eu começo a gerar uma atmosfera de milagres na minha vida. Vamos olhar para Jesus? Jesus, qual era o comportamento de Jesus quando ia fazer algo, quando ia fazer um milagre? Era agradecer. A multiplicação dos pães e dos peixes lá relatada em Mateus capítulo 15, versículo 36, a Bíblia vai dizer o seguinte: tomou os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu e deu aos discípulos. E dando graças, o que ele fez? Partiu e deu aos discípulos, e estes ao povo. Todos comeram e se fartaram, e do que sobrou recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Percebe que a gente muda, a gente abre uma porta, há uma atmosfera espiritual acontecendo. Há uma atmosfera espiritual acontecendo todas as vezes que a gente agradece. Jesus, quando vai nos ensinar a respeito da Santa Ceia, e Paulo ele vai relatar isso. Primeira carta de Coríntios, capítulo 11, versículo 23, Paulo dizendo: porque eu recebi do Senhor Jesus o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão. Olha a condição de Jesus, na noite em que foi traído. Qual o momento? Na noite em que foi traído. No momento mais difícil da vida dele. Então ele pega o pão, toma o pão, tendo dado graças, agradeceu, repartiu e disse: esse é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Percebe? Ali o milagre não era o milagre da multiplicação.
Sabe qual era o milagre ali que estava acontecendo quando Jesus senta na mesa, junto com o traidor, Judas, junto com Pedro, porque Pedro também ia de certa forma trair Jesus, porque não há outra concepção, não imaginar que Pedro traiu, porque quando você abandona um amigo na hora que ele mais precisa, ele está te traindo, esse seu amigo está te traindo. Pedro também estava ali sentado, entre outros, que o abandonou, que o traiu, que virou as costas. Quando Jesus pega daquele pão, na noite em que foi traído, repartindo e dando graça, sabe qual é o milagre que Jesus estava fazendo? O milagre do perdão. Porque a gente só come, a gente só senta à mesa com quem a gente já perdoou. É por isso que o salmista Davi diz o seguinte: prepara uma mesa perante os meus inimigos. Prepara uma mesa para mim onde? Na presença dos meus inimigos. Sabe por quê? Porque quando a gente agradece a Deus, até o nosso coração é transformado. Até a questão do perdão muda. Quando você estiver com dificuldade de perdoar alguém, comece agradecendo a Deus pela vida daquela pessoa. Jesus, eu te dou graças, porque de alguma maneira hoje eu sou outra pessoa depois que eu conheci Ele. E aí Deus vai lhe dar forças, para você perdoar aquele teu irmão, para você perdoar aquela tua irmã.